Olá, minha gente. O vídeo de hoje vai ser uma experiência bem interessante, algo inédito. Nós vamos falar um pouco sobre filosofia e também literatura. Espero que gostem. Vamos ao vídeo? Para que possamos falar sobre filosofia, é preciso que nós resgatemos um pouco das informações que eu passei no nosso último encontro sobre filosofia. Nós estávamos falando sobre a filosofia ter uma data de nascimento e também um local. Naquela oportunidade, eu devo ter falado que a filosofia nasceu no século VII, VI, mas efetivamente foi no século 5 a 6 a.C., mais específico no século VI. E o local é realmente a região onde hoje é a Turquia, conhecida como Ásia Menor, que é a região onde está localizada hoje as ruínas de Mileto. Ali, no século VI a.C., foi um porto de grande movimento, talvez o maior de toda a Grécia. E lá começa a funcionar o que a gente conhece como escola jônica. A escola jônica reúne alguns dos nomes dos maiores pensadores de um período que passou para a história como o período pré-socrático. E é bom a gente fazer aqui um adendo para esclarecer que não é apenas porque estes pensadores vieram antes de Sócrates, que viveu no século IV, que passou a ser conhecido como pré-socrático. Não é só por isso. Houve pensadores que se incluem no grupo de pré-socráticos e que foram contemporâneos de Sócrates. Mas é preciso deixar claro que é a natureza do pensamento desses filósofos que determinou que esses pensadores fossem agrupados como pré-socráticos, dado o objeto de estudo desses senhores. Esses pensadores se debruçaram sobre a pesquisa da natureza, a physis. Ou seja, por que chove, por que anoitece, de onde veio o homem, como o homem se distribuiu sobre os locais conhecidos na época, qual é a natureza dos elementos que formam o mundo, o movimento, né? Porque a noite se transforma em dia, porque o dia se transforma em noite. Ou seja, o estudo
ele passa por um processo extremamente importante, porque até então a gente vivia uma teogonia. Para aqueles que não são acostumados com os termos de de filosofia e esses critérios que a gente adota para comentar, nós podemos dizer o seguinte: os conceitos, quando bem entendidos, você consegue uma melhor visão sobre o todo. Então, podemos esclarecer, em primeiro lugar, o que é teogonia. Teogonia era a forma como a Grécia se comportava em relação a explicar como nasceram os seus deuses, seus heróis, e como o mundo foi criado. Até o advento da filosofia, tudo era explicado a partir da visão teológica, teogônica. Porque a relação entre deuses e homens era uma relação em que tudo estava diretamente imbricado, ou seja, toda a vida na Terra conhecida, especificamente na Grécia, era explicada a partir da relação dos homens com os deuses. A mitologia grega, e aqui eu quero emitir uma opinião pessoal, parece que o advento do cristianismo conseguiu fazer com que apenas as relações entre deuses e homens, a partir do cristianismo, se chamasse religião, essa ligação com Deus, né? E aí, na Grécia, a gente ficou chamado por mitologia. E a relação de Deus com os homens a partir do cristianismo, a partir do judaísmo, bem dizendo, né? Não a partir do cristianismo, mas a partir do judaísmo, que é a primeira grande religião monoteísta. Ela passa a ser estudada como religião, tida como religião. Mas a Grécia era uma religião também. Na Grécia, a mitologia grega era religião. Né? Nós, hoje, acostumamos a chamar de mitologia grega. Né? E nós não podemos dizer, por exemplo, a mitologia judaica. Né? Porque seria condenado. Né? Mas isso é outra coisa. Bem, estávamos falando dos pré-socráticos. Os pré-socráticos têm como o seu grande responsável, o seu grande pensador, o primeiro pensador, conhecido por nós pelos seus contemporâneos ou não. Né? Porque o maior pensador, o primeiro grande pensador, Tales de Mileto, ele nunca deixou nada escrito. Tales de Mileto foi ele foi filósofo, ele foi astrônomo, ele foi matemático
historiador, enfim, músico, enfim, ele reuniu em um pensamento todas as divisões da ciência como nós as conhecemos. Foi o primeiro a prever um eclipse solar. Ou seja, desde a época da Grécia Antiga, tempo de Tales, nós sabíamos que a Terra era redonda. E por isso, podemos dizer que outros pensadores foram ao fogo, como foi o caso do Giordano Bruno. E Nicolau Copérnico só não foi queimado porque ele se retratou e disse que a Terra não era redonda e que a Terra era imóvel. Mas, antes de morrer, suas últimas palavras foram: e, no entanto, ela se move. Ou seja, a história, principalmente da história da Idade Média, é a história da religião, é a história da igreja, é a história desse embate de ideias. Bem, voltando a Mileto. Hoje, Mileto nada mais é do que um sítio arqueológico na Grécia. Tales foi o seu grande representante, o seu primeiro representante, mas lá, junto com Tales, outros grandes nomes se apresentaram. Entre eles, podemos citar Heráclito de Éfeso. Heráclito foi o grande pensador do movimento. Heráclito dizia que não existe movimento efetivamente. Ou melhor, que tudo é movimento. Me desculpe, eu errei. Eu estava pensando em outro, o Parmênides. Mas, para Heráclito, tudo se resume ao movimento. Ele diz uma frase que ficou para a posteridade, toda a filosofia fala disso. Tudo está em movimento. O homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez não é mais o mesmo rio, nem é mais o mesmo homem. Ou seja, a constante passagem das águas, mostrando o movimento, ela transforma o rio, transforma o leito do rio, transforma as curvas do rio. Chove, o rio se inunda, né? As margens mudam. Então, a segunda vez que o homem volta ao rio, já não é mais o mesmo rio. O movimento aconteceu. E também já não é mais o mesmo homem, porque suas experiências são outras, sua idade é outra, sua história será outra. Já não é mais o mesmo homem. Ok? Muito bem, senhores. Para a próxima vez, nós voltaremos ao assunto dos pré-socráticos e vamos continuar. Há muitos outros. Por exemplo, Pitágoras. Pitágoras tem uma história interessante. E na próxima ocasião, nós iremos localizar as grandes escolas
pré-socráticas. Hoje nós falamos da escola jônica, mas ainda nós temos que pensar em outras escolas, né, que se desenvolveram nesse local. Deixe-me fazer aqui uma explicação sobre a contagem do tempo. Eu falei século IV a.C., século VI a.C. Quando eu era professor e dava aula de história, eu aprendi uma coisa, que a gente não pode desprezar o óbvio. Então, quando eu estava falando do tempo, da passagem do tempo, e conversando com os meus alunos, eu percebia que entre eles havia muita dúvida sobre a contagem do tempo. E aquilo me chamou a atenção e eu comecei a raciocinar. Porque vamos imaginar uma linha do tempo. Nosso tempo é contado a partir do nascimento de Cristo. Então, eu falei lá do século IV, século VI antes de Cristo. Ou seja, qual é o ano do nascimento de Cristo? O ano 1. Cristo nasceu no ano 1. Então, nós vamos lá na linha do tempo e vamos marcar com um X o ano 1. O ano 1. À direita do ano 1, nós começamos lá o ano 2, ano 3, ano 100, ano 200, ano 300, depois de Cristo. E vamos em frente, tá, até agora, 2021. Mas, o que acontece antes do nascimento de Cristo? A mesma coisa, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 100, anos 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, antes de Cristo. Ora, nós contamos o tempo daqui para a esquerda e contamos o tempo daqui para a direita. Se nós contarmos aqui no ano 100, 200, 300, podemos pensar, quem nasceu no ano 100, nos anos 200 ele vai ter 100 anos. Não! Nós contamos o ano 100, o tempo daqui para a esquerda e daqui para a direita. Mas o tempo passa sempre no mesmo sentido. Como dizia Kazuka, o tempo não para, baby. Então, quem nasceu no ano 200, se ele conseguir viver até o ano 100, ele vai ter 100 anos. Quem nasceu no ano 5 a.C., quando chegar no ano 1 a.C., ele vai ter 5 anos. Ora, então, nós podemos pensar assim, ano 1 a.C., ano 1, o ano Dominum, AD, ano Dominum, o ano do Senhor, o ano que Cristo nasceu. Em inglês, vocês vão ver, né, tantos anos AD, ou seja, a partir do ano de Cristo, do ano 1, ou tantos anos antes de Cristo, que é o que nós temos. Não há ano zero. Não há ano zero. Então, a contagem de século será assim. Do ano 1 ao ano 100, nós temos o primeiro século. Ano 101 ao ano 200, nós temos o segundo século. Observe que o século só muda quando
você entra no primeiro ano depois do ano 00. Então, nós podemos dizer que o milênio que nós conhecemos, o primeiro milênio, acaba no ano 1000. O segundo milênio só vai começar no ano 1001. E o segundo milênio vai até o ano 2000. Eu tenho muitos espectadores que são da idade, da minha idade, que vai até os 60 anos, de 45 a 60. Alguns 30, né, até 60. Então, muitos dos meus contemporâneos se lembram que no ano 2000 a gente teve a possibilidade do bug do milênio. Era uma notícia que, tipo uma fake news que a gente tem hoje, né? Espalhou-se pelo mundo que na virada do ano, na virada de 1999 para o ano 2000, nós teríamos o bug do milênio. Ou seja, era um vírus mortal no conceito da informática. Ou seja, esse bug, esse vírus ia acabar com todos os computadores, ia infectar todos os computadores. Seria o fim da informática como nós conhecíamos. E ele passou a ser conhecido como bug do milênio exatamente porque ia mudar o século. De 1999 para 2000, a gente ia passar do segundo milênio para o terceiro milênio. Não aconteceu nada. Nem no ano 2000, nem em 2001, nem em 2003, não aconteceu nada. Mas o fato é que o milênio não começou no ano 2000. Ele começou no ano 2001. Porque o século só mudou no ano 2001. O milênio só mudou no ano 2001. Por quê? Do ano 0. O ano 0 faz parte do mesmo século anterior que começa no ano 1. Vai do 1 ao 0. E isso acontece também antes de Cristo. Vai do ano 1 ao 0. O ano 1, que é o ano do nascimento de Cristo, o AD, o ano Domino, até o século, o ano 101 antes de Cristo. Ou melhor, até o século 100, é o século 1 antes de Cristo. A partir do ano 101 a.C., começa-se o século 2. Ok, senhores? Espero que vocês possam ter entendido. No próximo vídeo, nós vamos conversar sobre literatura. Ok? Um abraço, minha gente. Até mais. Se você mora em Itapuá e está precisando de tratar seus dentes, aí está uma dica: Odonto Excellence. Senhores, então para o próximo vídeo, eu humildemente quero fazer algumas sugestões de literatura baseada em minhas experiências. Ok? Até lá!